E pelo que eu estou vendo, eu queria inclusive cumprimentar os candidatos pelo respeito ao tempo e pelas suas propostas, sem fazer média nenhuma, não tem nenhuma necessidade. E, evidentemente, pelo que eu estou percebendo, todo mundo tinha mais propostas do que os 5 minutos. Então, essas propostas vão ser conhecidas no decorrer do debate. E agora nós vamos começar a segunda fase do debate, que vai ser composta de perguntas de candidato para candidato. Cada candidato vai fazer 2 perguntas, quer dizer, vamos ter uma rodada de cada um fazendo perguntas, depois uma segunda rodada. Ele faz uma pergunta, um candidato à sua escolha, em 1 minuto, o candidato responde em 2 minutos e o candidato que perguntou comenta em 1 minuto, seguindo sempre a ordem do sorteio realizado aqui minutos antes. O primeiro a fazer a pergunta é Claudemir José de Melo, baiano, que vai escolher um candidato para fazer a sua pergunta. Bom, escolheu o candidato do PMDB, o Lécio. Durante o tempo que o candidato foi secretário de obras, criou-se na prefeitura um verdadeiro grupo de empreiteiros que sempre ganhavam as licitações. E a gente sabe que o empreiteiro tem no apoio político um verdadeiro investimento. E a gente vê hoje que aquele mesmo grupo de empreiteiros, com agravante, com alguns novos, estão apoiando visivelmente essa candidatura. E nós achamos que isso pode comprometer. E eu pergunto ao candidato se ele não acha que esses empreiteiros vão cobrar muito alto, e mesmo se ele for eleito, se não vão inviabilizar as suas propostas e o seu programa de governo, caso o candidato venha a ser vitorioso nas eleições de 1º de outubro. O candidato tem 2 minutos para responder. Me parece que o nobre concorrente não morava em Arcos na época, que foi o governo que tinha licitações com mais seriedade em toda a história de Arcos. Eu desafio a história de Arcos. Toda licitação nossa tinha 8 ou 10 participantes. Nós dávamos o máximo de publicidade a todas as licitações, observando a lei de licitação, cada modalidade de licitação. E como você pode observar, todas as firmas, várias firmas de cidades vizinhas realizaram obras aqui no nosso município. Firmas de Divinópolis, Formiga, Campo Belo, Belo Horizonte e outras. Então, nós conseguimos, na nossa administração, abaixar os custos das obras do município em 30% com relação à administração anterior, de 89 a 92. Então, você pode pesquisar no arquivo da prefeitura que fizemos muita obra para o município. Fizemos porque valorizamos cada centavo do dinheiro público. E isso nós vamos fazer também na nossa administração, você pode ter certeza. Agora, quem está nos ajudando na nossa campanha são voluntários. Tenho certeza que a nossa campanha deve ser 1/3 do preço que gasta a sua. Agora, o candidato Claudemir, o baiano, tem mais 1 minuto para comentar. Recentemente, nós tivemos, na história do Brasil, a eleição do Fernando Collor de Mello, que foi feita a peso de ouro, de grandes apoios. E depois, aquelas pessoas que o apoiaram, quase que tomaram o Brasil para eles. E, quando o candidato era ainda secretário de obras, como eu disse, teve empreiteiros que chegou a ganhar próximo a R$1 milhão, não com construções de obras grandes. E o problema maior é que fez escola, porque a atual administração também
Tem empreiteiros que já chegam próximo a essas cifras. E tem um mais agravante, que esses empreiteiros, às vezes, ficam 4 anos esperando que aquele candidato ganhe para voltar a trabalhar única, exclusivamente na prefeitura. Parece que eles não são capazes de trabalhar em outro local, se não for através da prefeitura. Conclua seu raciocínio, candidato. Agora é a vez do candidato Paulo Marques de Oliveira fazer a sua pergunta. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Fazer uma pergunta ao Dr. Roberto. Ia ser construído aqui em Arcos um hospital de ortopedia, mas você foi contra. Por quê? O candidato Roberto tem 2 minutos para a resposta. Fui convidado pela atual administração, como ortopedista que sou, a opinar sobre a construção desse hospital. Após algumas verificações, por exemplo, no Hospital Amélia Lins, em Belo Horizonte, que é o hospital de referência em ortopedia na nossa região, depois de constatar que a internação média dos pacientes de ortopedia era de 39 dias, após constatar que era a especialidade, sem dúvida, mais cara, após constatar a pouca possibilidade de atrair maior número de profissionais, fui contra a criação do Hospital de Ortopedia Geral. Achei que, em se criando o Hospital de Otorrinolaringologia, como é a proposta e como está aí prestes a inaugurar, atenderíamos a uma demanda infinitamente mais reprimida que existe na área, mas que, se a opção fosse por ortopedia, que se escolhesse uma área da ortopedia, a cirurgia do quadril, por exemplo, a cirurgia de mão, a cirurgia de joelho, de forma que não tivéssemos essa internação tão grande, esse custo tão caro, e que pudéssemos privilegiar apenas a uma especialidade. Eu não fui contra a criação do hospital de ortopedia, eu fui contra um hospital de ortopedia geral. Se ela fosse especializada, eu seria a favor, mas ainda continuo achando que o hospital de otorrinolaringologia traz infinitamente mais benefícios. É das especialidades médicas a área que existe maior demanda reprimida. Quanto ao hospital, parece-me que seria no estilo Sara Kubitschek e que envolveria a contratação de médicos, neurologistas e outros que ainda em Arcos não temos. Então, eu gostaria do seu esclarecimento a respeito. Eu vou perguntar. Bom, pela regra aqui não tem como. A regra diz pergunta, resposta e comentário dele. Então, num outro momento, ele pode voltar a fazer essa pergunta, ou então o senhor pode depois usar o seu tempo num outro momento. Então, espero que essa questão seja esclarecida, porque a minha ideia é que num debate tudo seja esclarecido democraticamente, apenas dentro das regras. Pelo nosso sorteio, pelas nossas regras, então, agora é hora do candidato Roberto Dias de Carvalho fazer uma pergunta. A minha pergunta vai para o candidato Lécio. Eu tenho ouvido em alguns programas de rádio, e você acabou de afirmar aqui agora, que colocaria em funcionamento o Hospital de Otorrinolaringologia. Não sei se é do seu conhecimento, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, não credencia um hospital que não esteja em funcionamento. E nós sabemos
você, como funcionário público, deve saber melhor do que eu, que a Prefeitura não dispõe absolutamente no momento de condições financeiras para gerenciar, para tocar, para inaugurar esse hospital. Nós todos, quem de nós ganharmos, teremos que nos esforçar no corte de gorduras e nos cortes orçamentários para que tocamos a Prefeitura, porque ela hoje é deficitária na sua própria existência. Como não há credenciamento do SUS, como a Prefeitura não pode manter esse hospital, aonde você vai arrumar recurso para tocar essa obra, para tocar essa empreitada? Eu não sei se é do seu conhecimento, doutor, que a partir do ano que vem, o nosso PIB terá um aumento de 10 pontos percentuais, com a entrada do imposto da Lafarge e da Itaú. Ou seja, nossa receita estará 10% maior a partir do ano que vem. É lógico, eu tenho conhecimento da Prefeitura hoje, da dificuldade financeira que a Prefeitura está passando no momento, mas vou conseguir dinheiro também na Prefeitura. E a partir do momento que a gente acabar com certas mordomias na Prefeitura, certo excesso na Prefeitura, tenho certeza que sobrará dinheiro para investirmos. Na administração 93-96, trabalhamos com orçamento na casa de 45 milhões. E hoje, até agosto, o orçamento arrecadado até hoje, com os empréstimos e a verba a fundo perdido, já passa de 50 milhões. Então, o que está faltando é administração séria na Prefeitura. É saber usar o dinheiro nosso, é o dinheiro do povo, acabando com as mordomias. E, como eu disse, eu vou colocar o hospital em funcionamento. Afinal de contas, a obra já foi executada, não podemos ter agora uma obra daquela ociosa. Agora, as maneiras, os recursos, nós buscaremos de forma séria, e como eu sei, como eu conheço prefeituras, pois já trabalho em prefeituras há 8 anos. Infelizmente, nos últimos 4 anos, tive uma perseguição política quando fui demitido, colocado em disponibilidade, mas não fiquei parado não, meus amigos. Eu fui trabalhar em cidades vizinhas como Campo Belo, Cláudio, Oliveira, Itapecerica, Pedro Indaiá, Mário Campos e outras. Prestei serviço e aprendi ainda mais em todas as cidades vizinhas, onde eu colocarei em prática tudo que aprendi nessas cidades no nosso pleito. Os cortes serão realmente necessários na Prefeitura, mas apenas para a sobrevivência da Prefeitura. Não adianta você tentar buscar dinheiro sério, porque aonde não há dinheiro não tem como buscá-lo. O Estado não vai dar dinheiro para isso. É preciso que se informe mais, é preciso que crie ideias e que crie opções, porque senão esse hospital não funciona apenas com a sua seriedade. Agora é a vez do candidato Lécio fazer uma pergunta. Quero dirigir a minha pergunta ao candidato Geraldo Cândido Ribeiro. Quais as suas ideias para o meio ambiente e segurança para o nosso município? Meu amigo, segurança, eu acho que uma cidade que está crescendo como a nossa, é prioridade incentivar a nossa Polícia Civil, porque você vê hoje pessoas aí ganhando alto salário, ainda consegue através da Prefeitura
ajuda, moradia, aluguel. E a nossa segurança, que hoje são os policiais civis, que vêm de cidades vizinhas e têm que voltar imediatamente à noite para estar com suas famílias. Por que não nós criarmos essa moradia para esse pessoal civil, para darmos maior segurança? Segurança é a prioridade, meu amigo. Pois está vendo aí os jovens, com todas os pais, né, com maior dificuldade com os jovens, com drogas. Se ver por aí, drogas serão distribuídas a céu aberto. Então, essa segurança é fundamental, né? Nós precisamos realmente dessa segurança. A outra pergunta foi sobre o meio ambiente. Nós precisamos de criar o lixo, fazemos aí criarmos o lixo, como é que fala? Usina de lixo, imediatamente. Precisamos também. Candidato, conclui seu raciocínio. Conclui seu raciocínio. Seu tempo terminou. Muito obrigado. Tenho consciência de que segurança pública é dever do Estado, mas infelizmente hoje é necessário que façamos um convênio com a segurança para darmos uma segurança melhor à nossa população. E isso faremos no nosso governo. Meio ambiente é outra preocupação nossa. Nós estaremos construindo uma usina de reciclagem de lixo que teremos o custo somente de implantação, que o retorno de ICM ecológico repassado pelo Estado é suficiente para a operação da usina. Também vamos buscar parcerias com o IBAMA, com o IEF e com a Copasa para reflorestarmos as nossas nascentes e as margens dos nossos córregos. Então essa é a nossa proposta mais detalhada. Obrigado. Antes do Geraldo Cândido fazer a pergunta, eu queria primeiro cumprimentar o público, que realmente está sendo muito respeitoso, se pronuncia só depois da fala dos candidatos e realmente é um público muito civilizado e esse é o público ideal para um debate. O público está acompanhando, está participando e está exatamente se manifestando no momento certo para não prejudicar a exposição das ideias. Algumas pessoas estão conversando e como a acústica aqui é muito forte, eu estou sentindo que isso às vezes prejudica os candidatos. Eu queria pedir que o pessoal permanecesse sem conversar na hora das intervenções, tá? E agora, terminando essa primeira rodada de perguntas de candidatos para candidatos, é a vez do Geraldo Cândido Catitu fazer a sua pergunta. A minha pergunta é para o meu amigo Lécio. Nessa campanha eleitoral, estamos vendo vários showmícios presumindo uma campanha de alto custo financeiro. De onde está saindo os recursos para a sua rica campanha? Dizem que vários empresários estão engajados em sua campanha. É verdade? Se verdade, quais seriam os reais interesses desses empresários? E aproveitar o meu tempo, meu amigo, o PMDB só teria como o seu companheiro vice, o Antônio Cardoso, ou se você o convidou porque ele é bom de voto, ou porque ele é uma pessoa de uma família tradicional, família grande, ou se realmente ele vai te dar a vitória, ou se ele tem, nesses 10 anos de vice-prefeito, se ele tem alguma obra interessante para você mostrar. E só essa pergunta.
Como eu disse, a nossa campanha está sendo feita com doações, elogios de amigos, como permite a legislação eleitoral. E com certeza nós estaremos prestando conta da nossa campanha. E temos muitos colaboradores de campanhas. Nós não estamos pagando o pessoal que está aí na rua nos ajudando, levando a nossa proposta, vestindo a nossa camisa. São pessoas voluntárias que acreditam na nossa proposta. Agora, quanto ao meu amigo Antônio Luiz Cardoso, essa pessoa simpaticíssima que vem nos ajudando muito, ele foi escolhido por unanimidade dentro do diretório do nosso partido. Agora, quanto à realização de obra, o vice-prefeito somente atua na ausência do prefeito ou se o prefeito morrer, coisa que eu não pretendo, né, senhor Antônio? Se Deus quiser. E é uma pessoa que tem nos ajudado muito, a sua família realmente está empenhada na nossa campanha, tanto a dele como a minha família. Por quê? Por que o senhor Antônio aceitou ser meu vice? Foi vice 2 vezes do Plástico e agora aceitou ser meu vice. Porque me conhece e sabe do meu projeto, que é um projeto sério que vamos implantar em Arcos nos próximos 4 anos, se Deus quiser. Mas, meu amigo, se você vier a falecer, o seu vice tem que estar preparado, né? Ele não pode só, ele tem que estar preparado. E a outra coisa, será que o meu dinheiro é mais precioso que o seu? Porque chegaram perto de mim 500 pessoas, 600 pessoas para trabalhar comigo, mas queriam dinheiro. Por que você não? Porque você, o seu dinheiro, eles não queriam o seu dinheiro. Então agora nós vamos para a segunda rodada de perguntas de candidato para candidato e novamente abre a rodada o candidato Claudenir Baiano. Ele escolhe um candidato para fazer a sua pergunta. Gente, eu queria insistir nesse pedido de silêncio, porque enquanto manifestação coletiva está perfeito, está super civilizado, super educado. Mas algumas pessoas estão conversando e isso realmente prejudica, de um lado, a concentração dos candidatos e não é fácil ser candidato e estar num debate, não, é uma situação difícil. E segundo, prejudica as pessoas que estão perto de ouvir. Então eu queria insistir nesse pedido. Escolho o candidato Dr. Roberto. Eu ainda trabalhava na prefeitura quando o senhor convocou uma reunião a portas fechadas com o Dr. Maurício, Dona Hilda e também com o secretário de Saúde, Dr. Vander, dizendo se a prefeitura não repassasse à Santa Casa a quantia de R$24 mil por mês, a Santa Casa fecharia o seu pronto atendimento. E o senhor foi prontamente atendido. E com esse repasse, que é feito de mês em mês, já se passou da prefeitura para a Santa Casa aproximadamente R$250 mil. Eu quero perguntar ao candidato se esses R$250 mil melhorou o atendimento da Santa Casa de Arcos, se contribuiu para a compra de um novo aparelho, se modificou em alguma situação o funcionamento dessa Santa Casa, esses R$250 mil que continua crescendo, porque mês a mês é repassado, não 24 mil, mas aproximadamente R$20 mil em termos de hoje. A prefeitura realmente repassa 21 mil e não 24 mensalmente ao hospital. Acontece que o serviço ambulatorial, o atendimento de ambulatório, é de responsabilidade do município e não do hospital. O hospital simplesmente, através de mim, na época tesoureiro, fez a proposta da venda de serviço. Caso a prefeitura não quisesse, o hospital entregaria à municipalidade o serviço de pronto atendimento. Na época eu, como amigo da administração, aconselhei que fosse melhor pagar
porque é infinitamente mais barato. Mas está tão perto. Qualquer um dos que ganharem e que não quiserem continuar pagando os 21 mil reais, podem perfeitamente assumir o atendimento 24 horas na FUMUSA, que custa no mínimo 50 mil reais por mês, e parar de repassar a verba para o hospital. A função do hospital é de internação e não de atendimento de consultas. Esse é o problema. E esse custeio, essa responsabilidade é da municipalidade, da prefeitura e não do hospital. O hospital está apenas vendendo serviço, prestação de serviço. Esse dinheiro nunca foi dirigido para a compra de aparelhos. Portanto, não foi comprado aparelho nenhum com esses 20 mil reais. Paga-se o medicamento que gasta no hospital e paga-se o médico que atende. Porque médico é engraçado, baiano, não gosta de trabalhar dado. Principalmente os médicos de Arcos não trabalham dado, porque aqui é onde se tem o parto mais caro de toda a região, que custa aproximadamente R$1.000. E isso, recentemente, eu pediria para o pessoal não se manifestar durante a fala dos candidatos, porque desconcentra. E isso, doutor, anteontem ou ontem custou uma vida, que uma senhora aqui de Arcos foi ter a sua criança em Lagoa da Prata e não foi bem atendida e teve problemas e veio a falecer. Eu quero informar que esses 250 mil reais que já foram pagos ao hospital não melhorou em nada o seu funcionamento, porque também recentemente morreu uma pessoa entre a FUMUSA e o hospital, que são os dois órgãos de saúde do nosso município. Por isso é que todo o dinheiro em nossa administração vamos investir na FUMUSA, porque lá o prefeito manda e lá os vereadores podem fiscalizar. E vamos criar a maternidade municipal. Conclui, e também o pronto atendimento funcionará em nosso governo durante 24 horas por dia, por bem menos do que os 21 mil reais que são pagos ao hospital. Agora o candidato Paulo Marques faz a sua pergunta. Ao baiano, os governos anteriores construíram casas populares. Na sua gestão de secretário de Ação Social no governo atual, não se construiu nenhuma casa popular. Por quê? Bom, essa administração me deu o título de secretário de Ação Social, mas não deu recursos, não deu verbas. Ela optou em fazer grandes obras, a exemplo da PUC, que hoje está sediando esse debate, mas que custou 2 milhões de reais o seu prédio. E na porta do meu gabinete estava escrito: estão suspensas as doações, estão suspensas qualquer atividade que vise a melhoria de condições de vida, principalmente as casas populares e os lotes. Por isso, seu Paulo, não deu para se fazer nada. E por isso que eu não estava na prefeitura a troco de salário. Por isso que gerou o inconformismo da minha parte. E pedi demissão em outubro do ano passado. Ou eu ficava ali e enterrava a minha carreira política para o resto da vida, ou eu teria que fazer uma opção. Eu fiz a opção mais certa da minha vida. Desvinculei da administração e hoje, graças a Deus, posso mostrar o meu programa de governo, que consiste em uma das suas partes, a doação de quase 1.000 lotes no Floresta e de 126 lotes contados no Santa Efigênia, que estavam, quando eu ainda era secretário, à disposição para serem doados. Mas casualmente
deixou-se para doar esses lotes na época da eleição. Aí, a Justiça Eleitoral não permitiu que se fizesse política em cima de um problema grave, que é o de moradia. Eu digo sempre, o aluguel pode ser barato para quem recebe. Agora, para quem paga, faz muita falta. E com nós haveremos de doar esses lotes e também ajudar nas construções das futuras casas populares, para tirar as pessoas do flagelo, que é o pagamento do aluguel. Parece-me, Baiano, que você demorou um pouco a pedir demissão. Certo? Agora o candidato. Duas coisas eu tenho a dizer, senhor. Em primeiro lugar, que não existe qualquer empresário atrás de minha campanha. E devo realmente afirmar que é preciso de ideias, é preciso de uma modificação na administração, porque senão não se construirá nada. É preciso que nós tenhamos capacidade de inventiva até para tocar à frente do governo de Arcos. Agora o candidato Lécio faz a sua pergunta. Baiano, seu programa de governo é lindo, viu? Mas eu quero que você me mostre, que você me fala de onde virão os recursos. Pois você deixará o município. Então essa é a minha pergunta. Dois minutos para a resposta. Bom, quem recebeu o nosso programa de governo viu que aqui consta obras simples, que já deveriam ter sido feitas. É uma passarela que, para ligar o bairro São Judas ao centro da cidade, é a duplicação da ponte do Niterói, que foi construída quando a Rua Gussular ainda era uma estrada boiadeira. Também é uma trincheira lá no bairro Jardim Bela Vista, próximo à Rua São Geraldo, onde já foram mutiladas várias pessoas. E que, se já foi construída uma trincheira na Governador Valadares, eu não vejo empecilho para que se construa uma trincheira lá naquela localidade. A transferência do matadouro também não é caro. O nosso programa de governo é baseado nessas pequenas obras que ficaram esquecidas por aquelas administrações que a gente chama modestamente de ala A e ala B, que já estão no poder há muito tempo e que deixaram para trás. Posso enumerar os bairros que não têm asfalto. Tem o Floresta, tem o Juca Dias e o Planalto, o Novo São Judas, Santa Efigênia, o Mangabeiras, o Santa Cruz e o Sol Nascente, que existem há muito tempo e não tem um palmo de asfalto sequer. E já passaram por essas duas administrações que se revezam no poder durante quase que 20 anos. E, no mandato passado que o senhor era secretário de obra, optou-se em asfaltar o centro e deixou esses 8 bairros sem um palmo de asfalto, construindo uma usina de asfalto que tem baixo custo. Haveremos de asfaltar todos esses bairros e tirar o pessoal da poeira, que dá muito problema, principalmente de origem respiratória. Quero fazer um elogio à dona Hilda,
que com a pequena usina de asfalto asfaltou Jardim Bela Vista, Calcita, Esplanada, metade do Santo Antônio e também um outro bairro, o bairro São Judas. Seu tempo terminou, candidato. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que aquela trincheira, eu como engenheiro estou dizendo, a trincheira da rua São Geraldo é uma obra inviável tecnicamente, caríssima, tá? Eu vejo a viabilidade, sim, de fazer uma passarela para evitarmos que crianças sejam, como você disse, mutiladas naquela região. Temos, por exemplo, as conclusões dessas obras que ficarão em andamento, tá? Então já aí vai consumir um pouco do recurso. E no nosso governo nós daremos continuidade a todas as obras que ficarem inacabadas. Agora, quanto à usina de asfalto, já está mais do que provada financeiramente que ela é inviável. É viável sim você fazer o pavimento, ou seja, subleito, subbase e base, e contratar a capa. Agora você disse, nós asfaltamos o centro da cidade, asfaltamos mesmo o centro da cidade, e calçamos 13 bairros, colocamos rede de esgoto em 10 bairros, 44 escolas e muitas obras por todo o nosso município, inclusive a eletrificação de quase toda a nossa zona rural. Seu tempo terminou. E agora, para fazer a última pergunta dessa rodada, o candidato Geraldo Cândido Catitu. Pode. Para concluir aqui, eu queria fazer a pergunta para o Lécio. Não pode? Bom, democraticamente sim, mas tudo bem, as regras estão dizendo que não. Alguma objeção dos candidatos? Não posso. Hein? Alguma objeção dos candidatos? Queria ouvir todos. Alguma objeção? Alguma objeção, São Paulo? Obrigado. Lécio, o que você pode dizer como concursado? A sua obrigação era trabalhar para a prefeitura, porque você recebia dinheiro nosso, dinheiro suado, dinheiro público, e não trabalhou. O que você pode me responder? É até uma chance de você esclarecer tudo isso para nós. Ótima pergunta, eu estava precisando de uma pergunta dessa, gente. Eu concorri às eleições em 1996, quando me apresentei para trabalhar, foi me dado férias pela atual administração. Quando eu voltei de férias, me colocaram em disponibilidade remunerada. No final de setembro, início de outubro, fui demitido, alegando que eu tinha sido nomeado irregularmente. Mas entrei na justiça, contratei um advogado, gastei 20 mil reais, tá, entre custas de processo e advogado, mas graças a Deus provei que tinha sido nomeado, concursado legalmente. E em maio do ano passado saiu o resultado do Tribunal de Justiça, onde fomos encaminhados para reintegrar a minha vaga. Inclusive houve recurso para Brasília, o tribunal indeferiu o recurso. Então, no mês de maio do ano passado, voltei a trabalhar. Quando, inclusive na época, o Dr. Maurício me convidou para desfiliar do PMDB e filiar a um partido dele para que numa eventual candidatura apoiado pela prefeitura. Mas como eu sou um cara, uma pessoa que eu sou muito agradecido pelo que as pessoas fazem por mim. E quem me deu a oportunidade aqui em Arcos, como engenheiro, e depois como político, foi o Plácido Ribeiro Vaz. Então eu expliquei para ele, continuei no PMDB e trabalhei, fiquei na prefeitura até março. Se não trabalhei lá, foi porque não me passaram trabalho para fazer. Isso eu não tenho culpa. Como outros que estão em disponibilidade remunerada, pago pelo nosso dinheiro, eu acho um absurdo. Porém, os funcionários não têm culpa. Tem culpa é a atual administração que não poderia fazer isso. Tenho certeza que se fosse uma empresa deles, eles não fariam
tomaria tal atitude? Lécio, nos primeiros dias do mandato anterior, eu fui ao gabinete do ex-prefeito e ele me pediu, me ajude arramentos. Como representante do povo, eu reclamei na Casa de Legislação sobre o afastamento de vocês, você, do Lalado e do Breu e outros. E um desses elementos me disse, pelo amor de Deus, que me deixa eu ficar no meu canto recebendo meu dinheiro aqui no meu escritório. Então eu, como representante do povo, não podia aceitar isso, e por isso que eu vim fazer essa pergunta para você. Eu não podia ficar calado, né? Eu acho que você, na Câmara Municipal, algum vereador lá do PMDB, diz que você doaria o seu salário para algumas entidades. E você realmente doou esse salário? Você pode também responder novamente, se foi doado esse salário. A questão aí é que, pela regra, o seu comentário termina. Então, o candidato Lécio pode, no transcorrer de uma outra fala dele, fazer essa referência. Bom, então terminamos esse bloco de perguntas de candidatos para candidatos, e agora nós vamos para o bloco seguinte, que é a participação da população pelo telefone. E aqui nós queremos antecipadamente agradecer às rádios. As rádios que estão participando conosco, durante esses dias todos, receberam várias perguntas por telefone, e aí foram selecionadas ali pelo pessoal da organização do debate, e aqui eu aproveito para cumprimentar a Cida Rezende, as perguntas para os candidatos. E a Cida vai nos ajudar sorteando a primeira pergunta para o Claudenir, o baiano. Sempre 1 minuto para a pergunta, e eu vou ler, e 2 minutos para a resposta. Lembrando que as perguntas, muitas perguntas vão ficar sem resposta, então, como elas estão separadas ali, naquelas caixas ali, que se tiver um Mr. M aí, pode até olhar, as caixas têm perguntas democraticamente, transparentemente preparadas, né, pela população. Então, depois, as perguntas que sobrarem serão entregues a cada candidato. Uma pergunta aqui para o candidato baiano: qual o resultado da sua CPI? Dois minutos. Bom, a CPI que foi instaurada foi de caráter exclusivamente político. Na campanha passada que disputava Dona Hilda, e o candidato hoje do PMDB também era candidato naquela ocasião, estabeleceu-se um verdadeiro clima de já ganhou pelo candidato do PMDB. Inclusive, no dia das eleições, 3 de outubro, às 5 horas da tarde, o prefeito que apoiava e hoje continua apoiando o candidato do PMDB, abriu a prefeitura naquele dia de feriado e deu posse ao então candidato. No dia seguinte, o candidato que dormiu prefeito com o resultado das eleições, ele contrariou aquilo e Dona Hilda foi eleita. Aí disseram que ela não poderia tomar posse, e ela tomou posse em 1º de janeiro. Utilizaram alguns vereadores do artifício da CPI, pensando que poderiam cassar o mandato da prefeita e, casualmente, escolheram o meu setor. O objeto da CPI era as informações dos endereços e também do que ganhou as pessoas no ano de 97 e 98. Nós informamos, através do boletim oficial naquela ocasião, todas as pessoas que ganharam aqueles materiais. E a compra daqueles materiais, que foi na ordem de R$70 mil, a Câmara gastou quase que essa quantia com contadores, auditores e advogados, tentando provar algum ato ilícito. E a Câmara, tudo o que conseguiu foi fazer um mísero relatório, que hoje está lá no Ministério Público, sem nada se fazer, por não ter nada que tivesse sido apurado. A CPI, volto a dizer,
foi puramente político e deu no que tinha que dar, em nada. Reiterando meu agradecimento às rádios, agora então é pergunta para o candidato Paulo Marques, recebida pelas rádios aí nos dias anteriores, inclusive hoje, nesse dia, ao debate. A pergunta é a seguinte, foi sorteada aqui. Você ou o senhor fala que há bandalheira na prefeitura, e seu filho não estaria incluído nessa baixeza? Olha, muito obrigado a essa pessoa que fez. Porque se meu filho está fazendo obras aqui em Arcos, foi nessa administração. Na administração do senhor Plácido Ribeiro Vaz, todo o dinheiro foi para Campo Belo, através da construção. Então, é muito pertinente que se meu filho está fazendo alguma obra, ele participou de uma licitação, enquanto na administração anterior, nós sequer, a firma do meu filho, que é desse tamanhozinho assim, gera no mínimo 20 empregos aqui em Arcos, participa do VAF, do Desenvolvimento Socioeconômico de Arcos, enquanto na administração anterior, Campo Belo mandou e desmandou aqui em Arcos, porque o omisso prefeito, irresponsável, não permitiu sequer que nem a subempreitada pudesse ser feita por empresa aqui de Arcos. Isso é uma vergonha que nós carregamos nas costas e continuamos protestando diante de tais fatos. Nem sequer a construção pagou um almoço para os seus operários quando vinham de Campo Belo para trabalhar aqui em Arcos. Essa é a realidade e carregamos a cabeça erguida. Se meu filho cometer algum erro, palmeiro, porque estão transferindo contra a minha vontade de lisura ou de dedicação à causa honesta aqui em Arcos. Mas eu acredito que tal fato não ocorre, porque o grande dinheiro, a grande porcentagem de dinheiro já foi usado indevidamente e imoralmente naquela administração, onde nem sequer foi permitido a subempreitada, quer dizer, pegar até a mão de obra. Tudo tinha que ir para Campo Belo. Conclui seu raciocínio, seu tempo porque eu sou Luiz Henrique, secretário da CEMIG aqui em Formiga, assintosamente veio nos peitar. E eu o denunciei lá em cima na direção da CEMIG. Muito obrigado. Agora está sendo sorteada a pergunta para o candidato Roberto Dias de Carvalho. A pergunta é a seguinte: Dr. Roberto, na sua administração anterior como vice-prefeito, a Tumusa passou por sua mais decadente época de falta de remédios, filas, etc. O seu slogan "Saúde para Todos" não seria uma ironia? Como médico, uma saúde pública que funciona bem não seria um empecilho para o seu ganha-pão? A pergunta é de Mônica Cristina do Centro. Eu estou citando o nome porque nós tínhamos pedido às pessoas que dessem nome e endereço. Então, algumas perguntas estão sem nome e endereço. Eu estou citando as perguntas que têm nome e que têm endereço. Então, a pergunta de Mônica Cristina do bairro do Centro. O senhor leu muito rápido, eu não entendi. Deixa eu reler. Na sua administração anterior como vice-prefeito, a Fumusa passou por sua mais decadente época de falta de remédios, filas, etc. O seu slogan "Saúde para Todos" não seria uma ironia? Como médico, uma saúde pública que funciona bem não seria um empecilho para o seu ganha-pão? Eu estou lendo textualmente as perguntas. Em primeiro lugar, quando presidente da Fumusa, a Fumusa experimentou um desenvolvimento até então não visto em Arcos. A maior abundância de remédios, uma
maior número de médicos, a aquisição do hospital onde o prédio onde funcionará o serviço de otorrinolaringologia, a criação do serviço da mulher em Arcos, a criação do serviço de atenção à criança em Arcos, e eu não tenho meu slogan, renovação com seriedade, não é esse slogan que ela citou aí, saúde para todos. Isso não pertence a mim, eu não sei o que está falando. Eu não vejo como a profissão venha interferir na administração. O que eu vejo, sim, é exemplo de médicos que se destacam e muito bem destacados. A exemplo de Juscelino Kubitschek, a exemplo aqui na nossa região do Dr. Gilmar Filho, a exemplo de Sérgio Castro em Belo Horizonte, que tem praticamente garantidas as suas reeleições. Eu acho que o médico tem dentro dele a capacidade de ver, de antever e de conhecer o sofrimento das pessoas, de programar na área de saúde o que realmente, quais são realmente as carências e mais que isso, de ir atrás dessas carências, conhecer os caminhos que levam à solução de problemas tão complexos. Agora está sendo sorteada a pergunta para o candidato Lécio. O que tem a dizer sobre a importância de uma equipe de secretários e quem poderão ser os seus secretários e tesoureiro, caso vença as eleições? Como eu tenho dito, ao longo da nossa campanha, nós formaremos uma equipe de governo, uma equipe de confiança que queiram vestir a camisa de Arcos. Aquele, inclusive, que não enquadrar durante o nosso governo, no nosso sistema, na nossa proposta, no nosso sistema de governo, será substituído. Nós faremos uma equipe que queira mesmo trabalhar. Agora, eu não tenho nomes ainda, tá? Eu não fiz nenhuma promessa durante a minha campanha. Promessas com nenhum secretário, nenhum assessor. Farei essa equipe logo após a vitória, se Deus quiser. E agora foi sorteada a pergunta para o Geraldo Cândido Ribeiro Catitu. Senhor Catitu, o senhor representa o candidato da saúde. Gostaríamos de saber por que você não aceitou o apoio de grandes grupos políticos, como nós já sabemos, e decidiu-se encarar sozinho, com força e coragem, e justamente com seu slogan, hora de mudar. E por que mudar? E por que a hora é essa? A pergunta é de Jaqueline Castro. Na minha caminhada, no início, eu participava com um grupo de 6 a 8 presidentes de partidos, mas todos voltavam para o interesse próprio e não bateu com o meu ideal. Nesse governo, eu não tive prestígio e eu registrei um projeto social, porque eu acho, um político, ele tem que estar acima dos interesses das pessoas menos favorecidas, não interesses próprios. Então, por isso, eu, com o meu recurso, agradeço a Deus muito, porque eu nunca, nenhum mês, eu recebi aquela ajuda de custo que o vereador recebe, que não é salário. O vereador, pela lei orgânica, ele não tem salário, ele tem uma ajuda de custo para ajudar as pessoas menos favorecidas. Como tinha uma deputada que me apoiou bastante mesmo na área de saúde, eu comprei 2 carros para transportar pessoas e para conseguir exames, operações, que é onde já se fala, no hospital de Arcos, uma cirurgia com ligadura fica em mais de R$1.000. Eu consegui dezenas disso totalmente de graça. Então eu busquei recursos fora de Arcos. Por isso eu me sinto muito honrado por poder ajudar pessoas que estavam necessitando realmente. Pois o meu governo é voltado para a saúde
porque eu vejo, sem saúde, ninguém sai de casa, nem para tentar resolver os seus problemas e conseguir um emprego. Então a minha prioridade é a saúde e o desemprego. Isso eu falo em todos os meus comícios. Conclui seu raciocínio, seu tempo está terminado. O meu recurso da saúde foi recurso do meu bolso, com a ajuda de Deus, que eu trabalhei e tenho o meu comércio. Eu não vivo de política, mas eu estou na política para ajudar. E quero continuar recebendo o apoio dos meus eleitores para que eu possa fazer aquilo que eles precisam. Não poucos, mas é muitos que precisam. Obrigado. Eu estou constatando aqui muito satisfeito isso, que o debate vai muito bem. Total respeito entre os candidatos. Às vezes surge uma ou outra pergunta até mais agressiva, mas olha, estão respondendo, estão encarando tudo com muita naturalidade e o público também está tendo uma participação muito boa. Bom, agora é hora então de se sortearem as perguntas da plateia, sempre nessa ordem. Então vai ser sorteada inicialmente a pergunta para o Claudenir, o baiano. 1 minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta. Baiano, Vossa Senhoria sabe o custo das obras propostas e comparou com a arrecadação do município. A pergunta sorteada é de Francisco Chaves Júnior, que mora na Avenida Almansor 266. Conheço muito bem, pois fui 8 anos vereador, 2 mandatos de presidente da Câmara e sei que a arrecada mensalmente R$1 milhão. E ao final de um mandato, passa pela mão do prefeito 48 milhões de reais. E as nossas obras propostas, como eu já disse anteriormente, são todas de fácil execução. Também sei da realidade da prefeitura, que tem uma alta folha de pagamento e tem dívidas contraídas. E é do nosso lema pessoal, trago do berço, de pagar as nossas dívidas. Haveremos de pagá-las. E com o enxugamento que nós vamos fazer na máquina administrativa, que eu já disse anteriormente, a notícia boa é que arrecada R$1 milhão todo mês. A notícia ruim, praticamente 60% desse valor é para a folha de pagamento. Teremos que enxugar muito esse dinheiro. E olha, que tem muito chefe, muito cargo de primeiro escalão, os ditos secretários, fazendo muito pouco ou nada fazendo. E é aí que nós vamos cortar. Para fazer as obras e também para dar um pouco de aumento salarial àquelas pessoas que ganham muito bem, muito menos do que mereciam ganhar. E é com isso, principalmente essa atitude, que eu chamo a atenção. Para fazer esses cortes, tem que ser candidato independente, tem que ser candidato não vinculado à ala A e à ala B, que ao longo dos anos fizeram grandes obras, mas também lotaram a prefeitura de gente que fazem conclui seu raciocínio. Quase que R$600 mil só com folha de pagamento. Às vezes vocês estão percebendo que eu estou sentando, eu não estou cansado, não. Eu estou animadíssimo, é porque eu torci o joelho recentemente jogando futsal e às vezes eu sinto uma pontada aqui no ligamento. Eu sei que inclusive tem um médico aqui na mesa, mas eu não posso pedir um conselho a ele porque seria antiético. Agora foi sorteada a pergunta da plateia para o Paulo Marques. Paulo Marques, o senhor utilizou-se de uma música na sua campanha similar à de um ex-presidente esquerdista. A sua campanha tem algum objetivo ou proposta que tenha a mesma ideologia desse ex-presidente? A pergunta é de Ludmila Costa e Silva, que mora na Avenida Governador Valadares, no centro.
Por favor, não entendi bem. Está havendo um certo eco? A pergunta é a seguinte: o senhor utilizou-se de uma música na sua campanha. Essa música é parecida à de um ex-presidente esquerdista. Tem algum objetivo ou proposta que tenha a mesma ideologia desse ex-presidente? Absolutamente, não tem ligação nenhuma com esse ex-presidente, porque não pretendo renunciar e jamais renunciarei. Isso não fará parte do meu vocabulário. Então, essa música apenas faz parte do meu trabalho e precisamos enxugar realmente, dar uma varrida muito boa naqueles que não trabalham e causam custo para o município. Agora é a pergunta para o candidato Roberto Dias de Carvalho. A pergunta é rede de esgoto, eletrificação, pavimentação, porém 4 anos não foram suficientes para realizarmos tudo que era necessário naquela época. Então voltaremos para concluir 100% de eletrificação rural, urbana, rede de esgoto, pavimentação em nosso município. Assistência social, implantaremos um projeto justo para dar uma assistência social digna à nossa população. Vamos trazer também um projeto para darmos habitação à nossa população ascoense. E também fazer um projeto, uma parceria com as associações de bairros, onde estaremos resolvendo o problema de cestas básicas na cidade. Esporte, lazer e turismo.